Olá, pessoal, muito boa tarde. Aqui é Clécio Ribeiro. Como é que vocês estão? Estou dando continuidade aqui àquelas informações interessantes e importantes, né, sobre o álcool, o alcoolismo, a dependência, né, infelizmente, do álcool. E a gente fez já, né, dois vídeos, onde a gente falou um pouquinho, tem coisas interessantes. Dá uma olhadinha lá se você não viu. E vamos continuar, né, nesse terceiro vídeo, falando um pouquinho sobre o álcool no organismo, as emoções e a medicina chinesa. Vamos cruzar um pouquinho esses conceitos, olhando pelo foco da medicina chinesa também, mas lembro a vocês que aqui estamos falando de forma resumida, né? E aí, legal, essa apresentação que eu fiz aqui, ela vai bem no modo como eu dou minhas aulas, né, sobre diagnóstico na medicina chinesa, outras técnicas, que são uns slidezinhos, assim, bem interessantes. Eu gosto muito. Vamos ver. Olha lá. Então, quando nós falamos em emoções nesse aspecto chinês, né? Opa, botou isso aí, não vale. Cola não vale. Então, nós vamos começar a falar aqui um pouquinho da tristeza e da depressão, né? Como que isso está costurado, interligado aí no problema do abuso do álcool, né? Então, vamos lá. Bom, a gente vai passar por uma linguagem da medicina chinesa, né? Eu vou tentar ser rápido aqui, mas para quem não é acupunturista e afins, né? Eu vou tentar explicar de uma forma breve. Então, a tristeza e a depressão, o que elas causam? O que essas emoções, de que forma elas afetam o organismo, na visão energética chinesa? Então, elas obstruem a energia, né? Qi é energia. Elas obstruem a energia no gial inferior. O que é o gial, no gial superior, desculpa. O que é o gial superior, né? É, Se nós dividíssemos, assim, é um conceito bem rápido, o corpo em três porções, né? Essa porção mais superior, pegando ali meio que do parte superior do tórax, pescoço, cabeça, né? Esse seria o gial superior, com os órgãos relacionados, né? Mas não só isso, mas principalmente a parte, está se referindo aí, a parte energética emocional. Então, o gel superior seria a mente, né? Por exemplo, a mente, né? Os pensamentos, a mente. Então, a tristeza, a depressão, elas obstruem a energia no gel superior, na mente, né? Fica obstruída, fica estagnada. O que significa isso? O que isso causa? Primeiramente, afeta o coração, porque na visão chinesa, o coração, ele abriga a mente, tá? O coração abriga a mente. Então, afeta primeiro o coração e depois o pulmão também, já que esses dois órgãos trabalham muito interligados, então o que afeta um, muito rapidamente afeta também o outro, também porque a tristeza, ela por si só, ela obstrui a energia do pulmão. O pulmão reage, negativamente quando fica muito tempo exposto a sentimentos de tristeza, como se a energia dele, né, desse órgão fosse se deteriorando, né, complicando, no caso aí obstruindo, e depois a gente vai ver o que que essa obstrução faz, mas, por exemplo, só para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, assim, um exemplo, né? Aqueles poetas da época pessimista, quem estudou, né, literatura, os poetas do pessimismo, assim, muitos morriam de tuberculose, né? Ou seja, você vê que torna mais fraco a energia do pulmão mesmo, dando a possibilidade, né, de afetar mais facilmente esse órgão. E a depressão também, né? Depressão também. E quando a gente fala de mente, coração, pulmão, depressão, a gente sabe que essa tristeza muito perdurando por muito tempo, né? Afeta de verdade esses órgãos. Então vamos lá. A tristeza, a depressão, essa melancolia, ficar para baixo, então elas obstruem a energia da mente e afetam o coração e pulmão. Bom, o TI de nutrição de defesa não circula. O TI de nutrição, vamos colocar assim para ficar fácil para quem não é acupunturista entender, né?
a energia da nutrição, né, ela é transportada através do sangue. Na verdade, ela que vai dar origem propriamente dita ao sangue, mas ela é transportada, a gente sabe, né? Até sabemos, até a ciência ocidental já sabe isso. O sangue é que leva os nutrientes, né? Mas a gente está falando de uma medicina aí de 5, 10 mil anos que falava isso em termos de energia. Claro, não existia microscópio há tanto tempo atrás, e é claro que o chinês não tinha que saber, né, as partículas, as vitaminas, etc., do sangue, mas ele sabia que existia uma energia de vida ali que era transportada, ia sendo transportada pelo sangue, irrigando, dando vida a tudo onde o sangue, né, todos os tecidos. Então, quem faz isso? É o coração, né? O coração transporta o sangue. Então, é por isso que o coração é afetado aí, e é por isso que ele estando afetado, a energia de nutrição não circula adequadamente, né? E a energia de defesa, na visão chinesa, ela esse Qi de defesa, esse Wei Qi, ele é impulsionado pelo pulmão, tá? Então, por isso que tristeza, depressão e afins obstruem a energia, né, do gial superior, afetando o coração e pulmão, que vai fazer como resultado, né, vai ter como resultado um não transporte adequado dos nutrientes pelo sangue e cai a imunidade do paciente. Então, a gente sabe, né, que tristeza e depressão deprimem imunologicamente um paciente. É isso que está dizendo aí, né? Só que isso foi dito pelo chinês há 5 mil anos ou mais, né? Onde aqui a gente não estava, acho que, lascando pedra aí, né? Então, com isso, o resultado é que o calor se acumula, né? E toda a estagnação de energia tende a virar calor. O calor se acumula dissolvendo o Qi. Então, o resultado é isso, né? Tristeza e depressão. No final, a pessoa fica com esse Qi não adequado, dissolvido, mais fraco, por isso que vai ficando cada vez mais deprimido, cada vez sem energia e mais a imunidade vai caindo. O resultado é que esse calor que se acumula pode levar ao esgotamento do yin do fígado. Então, o fígado tem o seu aspecto yin, né? E vai ser, nós sabemos, né? Yin e yang, né? O yin energia quente, o yang energia quente, o yin energia fria. Então, se ficar com muito calor, né? A gente sabe que calor em excesso vai consumir o yin. É isso que está dizendo, ok? Então, dando continuidade, estou tentando fazer uma explicação aqui, para acupunturista e não acupunturista, né? Então, guarda essa informação, né? Que esse calor ali, que é o calor das emoções, né? Vai, por final, consumir o yin do fígado, né? Então, nós vamos ver as consequências disso. Então, e nós sabemos, né? A gente está falando das emoções, mas, por exemplo, imagina que o próprio álcool já afeta negativamente o fígado, como nós sabemos, né? Então, não só essas emoções que a pessoa guarda, que levam ele ao uso de drogas, em geral, né? Aí, no caso, a gente está falando do álcool. Essas emoções por si só já afetam negativamente o coração, pulmão e o fígado, né? E o próprio álcool afeta o fígado no final, né? Aqui também a gente vai falar um pouquinho da culpa, né? Olhando por essa ótica chinesa. Então, a culpa, né, afeta o coração e o rim, ok? Então, afeta o coração e o rim. A pessoa que fica mantendo uma culpa, né? Então, a gente tem que se livrar até da culpa, né? A gente sempre fez, ou sempre, em geral, vamos pensar assim, que a gente fez, né? Ou fizemos, ou tomamos decisões com as informações ou com a consciência que nós tínhamos naquele momento, achando que aquilo era o melhor, né? Depois pode ser que a gente descubra que não era, ou seja lá o que for, mas você não tinha essa consciência no momento, essa sabedoria. E você tem porque você errou, né? Então, o próprio erro também nos torna sábios, né? Ok? Então, a gente tem que se livrar da culpa também. Então, a culpa afeta o coração e o rim. Também causa estagnação do Qi, da energia no epigastro. O epigastro é a parte digestiva, assim, né? Sabe quando tem refluxo, né? Tórax e abdômen. Então, assim, na parte anterior aqui do corpo, pegando ali
umbigo, subindo, pegando até o peito, tudo é toda essa região aonde a culpa vai afetar negativamente. Então, além de afetar o coração e o rim, e o coração, lembra, que o coração é a sede das emoções, é a mente, né? E o rim, na visão chinesa, é como se ele guardasse a energia da vida, que a gente chama de Jin, Jin, né? Energia da vida, energia essencial, ou essência, né? Porque é redundante, traduzido do chinês, energia essencial, porque a tradução do Jin já é essência, como uma forma de energia. Mas, enfim, a essência da vida, né, vai sendo minada pela culpa. Então, a culpa, ela vai minando a vida. Né? Então, além de afetar as emoções, que seria a mente e o coração, ela afeta a essência da vida, que é essa energia de vida, energia essencial. Né? Então, o que acontece com isso? Mais uma vez, se nós mantivermos emoções mal trabalhadas, daí é que tem que procurar psicoterapia, né? Outros profissionais também, é, e tantas outras técnicas que existem hoje, né? Que, que ajudam, né? Positivamente a trabalharmos diversas emoções, né? Porque é mais uma emoção fortíssima que vai sendo mantida, se não trabalhada, gerando mais uma vez calor interno, que a gente chama de fogo. Quando o calor ele passa a ser patológico, porque a gente tem o calor da vida, tem, na visão chinesa, tem órgãos que trabalham mais quente, mais frios, um lida mais com as energias frias, outros com as energias quentes, né? Então, esse quente fisiológico, o quente normal, ele é saudável, é o calor da vida, né? Tem que estar sendo gerado e movimentado por alguns órgãos, né? Mas quando isso se torna patológico, a gente vai chamar isso de fogo, né? É um fogo patológico. Então, é um fogo mais, é o fogo das emoções, então é mais uma emoção que pode gerar negativamente um fogo, né? E a gente sabe que esse fogo, o que acontece? Leva ao esgotamento do rim do fígado, né? Nós vimos no slide anterior. Então, todo fogo em excesso patológico, né? Porque é como é a natureza. Né? Calor demais está fazendo o quê? Consumindo os líquidos, evaporando, engrossando, adensando, né? E às vezes não de forma positiva, mas de forma negativa. O sangue, por exemplo, a circulação, né? Então, os líquidos corporais vão sendo consumidos, né? O rim vai sendo consumido, o sangue vai ficando mais viscoso, né? Por calor das emoções também. Por isso que a pressão sobe, né? Esse tipo de coisa. São exemplos, né? Aqui está bem simplório e bem resumido. Então, nós temos de novo, né? Um consumo do yin do fígado. Bom, aí o que acontece, né? Quando a gente chega num estágio em que nós temos, então, o yin em deficiência, porque está sendo consumido, ou mesmo o sangue, porque o sangue, o sangue é um tipo de é líquido, né? Então, o sangue ele tem os seus aspectos yin. Então, esse calor também consome o sangue, também seca o sangue, né? Enfim, aí nós chegamos num quadro de deficiência de yin ou de sangue, né? Ou dos dois, de uma forma geral. E é a mesma coisa que nós falarmos que existe um calor vazio, né? Então, assim, imagina que o seu corpo, ele deveria ter ou tem uma quantidade X, né? Colocar em quantidade assim, para a gente entender. Uma quantidade X de Yin, né? Essa quantidade, você deveria estar nem muito quente, nem muito frio, né? Funcionando ali meio morno, a temperatura é meio ideal. Mas esse Yin, esse frio, né? Esses aspectos mais frios do seu organismo foram consumidos, o que que sobra? Sobra o quente, né? Então é um calor, ele é um calor falso, mas ele é um calor, né? Que a gente chama de calor vazio, né? Ele é um calor onde o organismo não está no equilíbrio, ou seja, então é um calor patológico. Então está sobrando calor no seu corpo porque o seu yin, o seu aspecto mais frio foi consumido por um calor de emoções que a gente já falou, né? Emoções negativas não trabalhadas, consumiu mais o frio, como se evaporasse, né? E agora tem um calor aí. É um calor vazio, mas é um calor. E esse calor, ele gera ansiedade,
porque é como se o seu metabolismo ficasse acelerado. Então já começa a gerar insônia, pode já ter um aumento de pressão, né? Claro que está de uma maneira simplória e cada organismo vai reagir de um jeito, né? Cada um tem seus pontos fracos, né? Mas assim, de uma maneira geral, uma linguagem geral, gera uma certa ansiedade, pode ser mais ou menos, né? De acordo com o indivíduo, né? Esse calor vazio também afeta o rim, porque o rim ele tem que ter mantido um equilíbrio entre yin e yang. Se o yin for muito consumido, perdeu o seu equilíbrio. Então, afeta o rim, afeta o pericárdio. O pericárdio, para o chinês, é dizer como se fosse alguns aspectos emocionais também da mente, né? Tem essa relação emocional também, porque está em volta do coração, que governa a mente. Então, vamos colocar assim, que é uma forma mais simples de explicar. Afeta também o fígado, né? Então, quanto mais o fígado está sendo afetado por calor, perdendo seus aspectos de equilíbrio, de yin, né? Mais ele vai ficando quente, mais vai gerando calor e mais vai consumindo o yin, né? E isso tem consequências, né? Como eu falei aí. De grosso modo, cefaleias, pressão alta ocular, metabolismo acelerado, insônia, nervosismo, irritabilidade e tantas outras coisas, né? E afeta também a mente, né? Como nós já vimos, porque a mente é abrigada, assim, né? Pelo coração. E esse calor demais também vai afetar. Então, quanto mais você fica nesse quadro, né? Quanto mais você está nesse quadro em que o calor, né? Quanto mais calor, mais consome os seus aspectos íntimos, mais gera ansiedade. Quanto mais ansiedade é um desequilíbrio emocional, né? De calor, mais aumenta o consumo, né? Gerando mais e mais, então, ansiedade, mais e mais calor. Fica nesse ciclo, né? Por isso que a pessoa ansiosa, ela vai, né? Vai cada vez piorando até, né? Se ela não controlar a mente, seja com as terapias, psicoterapias, medicamentos, ervas, ou aqui a gente está falando de acupuntura, né? Medicina chinesa, então tem excelentes tratamentos, excelentes pontos para abaixar esse calor, tonificar esse yin, restabelecer o equilíbrio e acalmar a mente, baixar a ansiedade. A acupuntura faz tudo isso, com agulhas e com pontos, né? Com pontos e com ervas, né? Só que, assim, a gente está falando de duas coisas aqui. Aproveitei para falar um pouquinho da ansiedade por si só, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente está falando do alcoolismo, né? Do álcool, né? Vou colocar aqui. Então, assim, a pessoa tem que parar de beber, né? Porque o álcool em si ele é um calor, né? Ele vai gerar um calor. Lembra? Nós falamos no vídeo passado. O álcool é um fogo, umidade. E a ingestão dele já gera calor, já consome o yin, que gera mais calor, como a gente viu aqui nesses slides, né? Gerando esse calor vazio, que gera mais ansiedade, mais consumo de yin, né? Do rim, do pericárdio, do fígado, do coração, da mente, aquecendo o sangue, né? E gerando mais ansiedade, mais calor. Quanto mais o indivíduo bebe, esse quadro vai piorando, né? Então, é, é necessário que o indivíduo procure acompanhamento, tratamento da psicoterapia ou outros profissionais. Procure o AA, que tem, ou similares, né? Que ele converse, né? Porque é importante essa parte de conversar, né? Colocar para fora, ver outras pessoas ali passando por problemas similares, é, internos, individuais, quanto familiares e sociais, porque o álcool vai fazer esse estrago todo, tanto interno que a gente está vendo aqui nesses slides, né? Olhando só esses pequenos aspectos que a gente falou, né? Tristeza, depressão, culpa, tendo como resultado um calor das emoções, né? Como resultado afetar o fígado, gerar ansiedade, gerar mais calor e afetar mais a mente. É isso que a gente viu aqui. Então a gente vê que o álcool faz tudo isso, as emoções fazem tudo isso e os aspectos vão refletir na sociedade, na família, né? No trabalho, gerando mais
quadro de questões emocionais. Então, imagina que a pessoa que bebe, quer ela tenha consciência ou não, ela está sentindo a culpa ali, né? Como a gente viu no vídeo anterior, né? Que é muito interessante. Se você não viu, veja, está muito interessante. Tem até alguns momentos que ele toma consciência do caminho, né? Das coisas aí erradas, né? Mas é por um instante. Depois ele afunda mais de cabeça, né? Nesse processo. Então ele precisa de muitos profissionais auxiliando, né? Inclusive com medicamentos aí que são fornecidos pelo CAPS ou seja de forma tratamentos particulares, mas que inibem, por exemplo, a vontade de beber. Então é importante que ele pare de beber, porque o próprio álcool faz esse estrago que a gente está vendo, olhando aqui só no aspecto das emoções. Tá bom? Então, eu espero que eu tenha ajudado, contribuído para que você entenda, né, o que acontece, seja com você, infelizmente, ou com um familiar, mas que busque ajuda. Busque ajuda. Pelo amor de Deus, busque ajuda, porque tem saída. Só não tem saída se não mudar nada, né? Se não fizer nada, aí não tem saída, né? Se procurar ajuda, tem, tá bom? Então, tem mais uma coisinha aqui, né? Faltou um slide. Vamos lá. Então, essas dificuldades das emoções, né, todas elas que a gente vem falando, né, o indivíduo ele vai buscar o uso do álcool para amenizar, né? Só que o álcool causa todo esse estado que a gente viu de calor, né? Por exemplo, né? Olha lá, ingestão de fogo-umidade, é o que eu falava, né? Falei no vídeo anterior também, né? Porque o álcool é um fogo-umidade na visão chinesa, né? Então, seja qual for a dificuldade emocional que o indivíduo tenha, né? Aqui deveria buscar tratamentos diversos, né? Como a gente falou, emocionais, né? Terapia, psicoterapia, tantas dinâmicas que existem, até mesmo um esporte, um lazer, algo que, né, leve para que o indivíduo consiga trabalhar em si essas emoções, né? Mas os profissionais para que conseguisse lidar com essas emoções, não o álcool como terapeuta, né? Não o álcool como terapeuta, que é o que acontece. Porque o álcool gera essa fogo-umidade que cai nesse quadro que a gente viu no slide anterior. Então, este fogo-umidade, então, vai gerar problema no sangue fluido. O que são os sangue fluidos? Órgãos e vísceras, né? Então, fígado, como a gente viu, né? Fígado, rim, coração, pulmão, né? Mas tem também o baço, estômago, né? Vesícula, o próprio cérebro é um full extraordinário, né? Enfim, são os nossos órgãos, né? Os sangue fluidos, órgãos e vísceras. Então, olha lá, fígado, coração, pulmão, rim, estômago, todos os nossos órgãos, tá? Todos os nossos órgãos e vísceras. E aí, o que acontece? De forma simplificada aqui. Quais são esses problemas que a gente está citando da ingestão do fogo-umidade? Fora o fogo das emoções, né? Lesão cerebral, problemas pulmonares, arritmia cardíaca, hipertensão arterial, tudo isso que o álcool causa, né? Entre outras coisas. Insuficiência cardíaca, lipemias aí, problemas hipoglicemias, né? Os problemas de sangue, de colesterol, essas coisas todas. Doenças hepáticas, então, o problema do fígado, né? O fígado é bem evidente. Ele tem que fazer o metabolismo, né? Do álcool. E o álcool, ele mata a célula do fígado, né? O álcool mata as células hepáticas, né? Câncer, né? Câncer. O álcool causa câncer. Miopatia são problemas musculares, pancreatite, esofagite, problemas no estômago, neuropatias, então afeta os nervos, vem aquelas neuropatias periféricas, aquelas dores nas pernas, né? Principalmente pernas, braços, porque o nervo fica afetado, irritado. Epilepsia, impotência sexual, síndrome fetal do alcoolismo, né? Aí afeta também, né? Quando a mãe ingere o álcool, infelizmente, afeta o bebê, né? Que está na barriga, e muitas outras, que está só um resumo, tá certo? E mais uma vez, vamos lá para o vídeo anterior, né? O vídeo 2 que fala, né, questões como impotência sexual, fala alguma coisa aí, tá bom? Então era isso.
Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Fique na paz. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Deixa o seu like como forma de contribuição. Muito obrigado. Até a próxima.